Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Está eu aqui e o Diego ali em mais um devocional. Estamos muito Louvado seja felizes de... Deus. Muito felizes, meus irmãos. Vocês são as pessoas que mais nos escutam falar que nós estamos felizes, porque essa é uma realidade, essa é uma verdade a nosso respeito, não só a respeito meu e do Mike, mas a respeito de todos nós. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, independente de às vezes não estarmos em dias bons, né? Às vezes as coisas não aparentam estar favoráveis, mas a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. E se a alegria dele é a nossa força, é porque ela não é apenas nossa força, mas ela também é a nossa alegria. Né? Eu amo quando os Salmos vai dizer que o Senhor ungiu ao seu Filho com óleo de alegria como a nenhum outro. Ou seja, Jesus foi ungido com óleo de alegria como a mais ninguém. Se Jesus é o dono de toda essa alegria, que está acima de qualquer circunstância, de qualquer coisa que possa acontecer terrenamente falando, então nós também temos essa alegria disponível. Podemos talvez não estar desfrutando, mas ela é disponível a nós, ela é acessível a nós, porque a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que é herança de Cristo, Ele nos fez herdeiros juntamente com Ele. Então, se Ele é herdeiro dessa unção de alegria, que está acima de qualquer outra coisa, eu e você também temos essa alegria à nossa disponibilidade. Né? Eu queria te convidar, se você não tem vivido debaixo dessa alegria ou buscado viver, que você busque se colocar debaixo disso todos os dias, né? Através da sua fé no Senhor, através das suas declarações, através daquilo que a palavra diz. A palavra diz que a alegria dele é a nossa força, então declare isso sobre a sua vida, tome posse e veja isso, nem que às vezes não seja no olho natural, mas aos olhos da fé. Né? É a nossa Amém. alegria também. Exatamente, eu creio nisso também. Amém. Quero te convidar a ter esse tempo de oração comigo e com o Diego. Deus, queremos agradecer por essa alegria que o Senhor nos oferece, por essa alegria que o Senhor derrama sobre nós. Nós queremos ser pessoas que desfrutam dela. Nós queremos também te oferecer o nosso coração, Pai, como terra fértil. Nós queremos que a sua palavra chegue até nós, mas que ela também encontre um coração pronto a receber e pronto a se posicionar ao que ela estiver falando a nós. Nós queremos ser ministrados hoje, Pai, de maneira específica. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Salmos 86, versículo 15. Hoje eu vou ler no meu celular porque eu rabisquei a Bíblia de uma maneira um pouco exagerada e eu não consigo entender algumas palavras nela. Então, Salmos 86, versículo 15, a palavra diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudastes e me consolastes. Só até aqui. Eu queria muito falar sobre o que esse texto diz, porque para mim, toda vez que Deus oferece fidelidade, Ele está oferecendo Jesus. Toda vez que Ele oferece a sua misericórdia, Ele está oferecendo Jesus. Toda vez que Deus nos oferece a sua bondade, para mim, Ele está oferecendo Jesus. Por quê? Porque em Jesus, essas características, para mim, elas estavam muito evidentes. Toda vez que eu olho para Jesus, eu vejo Ele bom. Eu vejo Ele bom em todos os atos dele. Em todos os passos de Jesus, ali está muito explícito, bem marcado a bondade de Deus. Toda vez que Jesus se direcionava a alguém, dá para você sentir a bondade que tinha nos atos, nos posicionamentos, nas palavras que saíam de Jesus. Então, para mim, todas as vezes que eu e você fazemos essa oração ou desejamos essa bondade ou estamos em momentos de aflição, em momentos que a gente olha e fala, mas as coisas estão meio confusas, as coisas estão meio difíceis. O que nós precisamos é bondade. Então, para mim, todas as vezes isso
o que nós precisamos é Jesus, nós precisamos dessa interação com Ele. Eu creio muito nisso também, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o próprio verbo vivo, né? Ele é o verbo encarnado, ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos essa palavra, nós vemos aqui Jesus muito explícito, né? Mesmo nós estando em Salmos, estando no Antigo Testamento, falávamos, né, na quinta-feira, lembrando que todo o Antigo Testamento também revela Jesus. Né, óbvio, a partir de Mateus é Jesus encarnado, é Jesus como pessoa, em carne e osso, mas Jesus está revelado em toda a Bíblia. E eu acho incrível, como você falou, Mike, porque tudo aquilo que Deus está falando nesse Salmo, do 15 ao 17, aqui no Salmo 86, revela Jesus. Né? Quando fala que Deus é um Deus cheio de graça, a Bíblia vai dizer que Cristo é a manifestação, é a personificação da graça, né? É a graça em carne e osso manifesta a nós homens, né? Que não éramos dignos de maneira alguma de ter um Salvador, de ter um mediador, de ter alguém que nos devolvesse para o Pai uma vida de intimidade, uma vida sem o véu, uma vida disponível, com livre acesso ao Pai. Eu acho que isso é muito incrível. Realmente, tudo aqui fala de Jesus. Eu creio nisso. E se relacionar com Jesus é conhecer a compaixão. Se relacionar com Jesus é conhecer a bondade. Eu lembro de Êxodo, eu acho que 33 ou 31, que Moisés vai pedir para ver a bondade de Deus. Tipo, Moisés não fala assim, Deus, eu quero ver uma parte do seu corpo. Deus, eu quero ver os atos que o Senhor quer fazer, que o Senhor pode fazer. Deus, eu quero ver sua provisão. Não, Moisés fala, eu quero ver a sua bondade, mostra-me a tua bondade. Moisés fala assim, o Senhor diz que eu tenho achado graça aos seus olhos. Então, se eu realmente tenho achado graça aos seus olhos, eu quero ver a sua bondade. Tipo, Moisés tinha de um lado as promessas, ele poderia entrar na terra prometida, do outro ele tinha essas promessas, mas só que sem essa bondade. Eu queria trazer outra perspectiva, porque a gente sempre olha para a bondade no sentido de tipo algo que é nos feito no sentido de nos agradar. Nossa, aquela pessoa é boazinha. Por que ela é boazinha? Porque ela sempre me agrada, ela não tem boca para nada. A gente, às vezes, tem um contexto muito diferente da bondade. Quando, na verdade, aqui o que está falando no sentido bondade é você conhecer quem Deus é. A presença dele é boa. A presença dele é a perfeita personificação da bondade. Ou seja, não existe nada bom, na minha opinião, longe da presença. Existem coisas que você desfrutam da bondade porque foi Deus que criou o universo. Então, tem características dele espalhadas em todos os cantos. Mas agora, a perfeita bondade, aquilo que é bom, que é gostoso, que é saboroso, só existe naquilo. Então, nesse momento, Moisés para e fala, eu quero ver a sua bondade. Então, para mim, em outras palavras, como se Moisés falasse assim, eu quero ver a extensão de quem o Senhor é. Eu quero ver características que ninguém viu. Aí Deus fala, eu vou te mostrar, mas ninguém pode ver o meu rosto, porque não vive. E lá na frente, Jesus vai falar. A gente já ouviu falar várias vezes dessa ligação. Que Jesus vai falar, ninguém vê o Pai se não vê o Filho. Então, ou seja, a bondade de Deus revelada na terra era o próprio Filho. Então, toda vez que eu me relaciono com Jesus, eu me relaciono com a bondade de Deus. É como se Deus olhasse para a terra e falasse assim, eu preciso expressar quem eu sou, eu preciso que esse povo que eu criei prove da minha bondade. E ele olha e se depara e fala, não existe outro jeito melhor a não ser Jesus. Esse povo só vai conhecer a minha bondade se conhecer a Jesus, se interagir com ele, se poder ouvir da voz dele. Todas as vezes, para mim, que a samaritana ouviu a voz, a mulher do fluxo de sangue ouviu a voz, o homem no campo de Betesda, no tanque, que os discípulos ouviram a voz, eles ouviram parte da bondade de Deus, porque toda vez que Jesus se expressava, era a bondade. E junto com a misericórdia e a compaixão, porque como você mesmo diz, você disse no início, nós não merecíamos outra coisa. E mesmo assim é nos oferecido essa compaixão, sim, esse privilégio. Ou seja, todos os dias, Satanás iria diante de Deus e falaria assim, me dá a alma dele. Por quê? Ele é pecador, todos os atos dele é falho,
mas todos os dias Jesus fala ao contrário. Me dá para eles, me Sim. oferece a eles. O sangue de Jesus fala muito mais alto que essas outras coisas. Eu acho muito legal que você falou sobre Jesus com algumas pessoas ali, né? Que Jesus se deparou no Novo Testamento, porque Jesus era essa bondade, né? Como você diz, Jesus era essa bondade manifesta em carne e osso, né? E eu acho legal porque as pessoas elas não conseguiam enxergar dessa maneira, até que ele se revelava. Os religiosos, a igreja da época, não conseguia enxergar que ele era bom. Não conseguia enxergar a sua compaixão como ele enxergava. Não conseguia enxergar a sua misericórdia da maneira como ele enxergava, a verdade como ele enxergava. E Jesus ele veio para trazer a verdadeira revelação, a exata revelação da bondade, da misericórdia, da graça, do favor, da verdade. Né? E eu acho tão poderoso isso, porque sempre quando isso é manifesto, isso vai nos confrontar. Né? Jesus vem como bondoso, né? O Jesus bondoso, misericordioso. Então Jesus encontra uma mulher apanhada em adultério, né? E os religiosos e os homens da época diziam que ela merecia morrer apedrejada. Mas daí agora Jesus pega e pergunta, né? Quem aqui não tem pecado que atire a primeira pedra? A Bíblia diz que todos os acusadores se retiram e fica só Jesus e ela. E naquele momento Jesus revela a bondade, misericórdia, graça, verdade sobre ela, revela o Pai sobre ela, e aquela mulher nunca mais é a mesma. Então realmente Jesus ele vem para transformar essa nossa realidade, essa nossa visão a respeito da bondade. Porque como você falou, às vezes a gente só enxerga a bondade quando tudo que é bom para mim está acontecendo. Quando as pessoas estão fazendo tudo que eu quero, isso é bom. Né? Muito pelo contrário, né? Desde pequeno eu ouvia meus pais falarem todas as repreensões e todos os puxões de orelha, até as vezes que eu precisei levar umas varadas, né? Todas aquelas vezes que eu via os meus pais e meus avós me chamando a atenção, eu sempre lembro deles falando que eu não conseguia entender naquele momento, mas que tinha uma hora que eu entendi como aquilo era bom para mim. Aquilo era a bondade deles para mim. Ainda que para eles fosse difícil ter que me corrigir, porque eu sei que para um pai não é fácil, mas da mesma maneira aquilo era uma manifestação da bondade deles por me amarem, né? E eu percebo que às vezes a gente não consegue enxergar dessa maneira. Às vezes a gente não consegue enxergar a bondade de Deus porque a gente está vendo a pandemia. A gente acha que Jesus não é mais bom porque a gente está aí com o coronavírus, né, na Terra, porque 2020 não está sendo do jeito que eu queria, porque talvez muitas coisas que eu planejei, viagens e alguns sonhos de 2020 não vão acontecer, e daí a gente acha que Deus não é bom. Né, que a bondade de Deus ela se escondeu, que Deus ele não tem mais misericórdia, graça, favor sobre nós, quando na verdade é o contrário. Na verdade, Deus está nos ensinando, na verdade, Deus está nos levando a um lugar de maturidade. E eu gosto de imaginar que o lugar da maturidade é o lugar onde a gente consegue enxergar a dor como bondade também. Até as dores, tribulações ou tempestades que passemos, enxergar isso como uma coisa boa. Né, o pastor Judá Bertelli, uma vez, ele falou algo que isso fala muito comigo, então sempre quando é tocado na palavra dor, eu lembro disso, que ele falava que nós precisamos aproveitar e aprender a enxergar a boa dor. Que ele dizia que a dor ela é boa, porque a dor e o sofrimento, ainda que aparentemente não seja bom, como a Bíblia diz, né, depois ele gera um fruto. Ele gera um fruto de aprendizado, ele gera um fruto de maturidade. Né? Eu acredito que para nós, como igreja, nesses dias, se nós queremos maturidade, eu acredito que um dos frutos da maturidade é a gente aprender a enxergar bondade, graça, misericórdia, favor de Deus, independente das coisas naturais, das coisas terrenas, porque a gente precisa lembrar que o que vem primeiro é o céu. Né? A gente precisa enxergar do céu para a terra. Né? E no céu existe só bondade. No céu não tem crise. No céu a pandemia não consegue entrar. Então se a gente conseguir enxergar desse lugar, né, onde a revelação de Cristo está, no lugar da intimidade, da palavra, então independente do que aconteça aqui na terra, a gente vai conseguir enxergar, né, essa bondade, esse favor, né, para os discípulos, para Pedro, aquele momento que Jesus fala que era necessário ele morrer, não era bom. Pedro fala, tá louco? Não, se for morrer, eu vou morrer no teu lugar. Daí Jesus fala para ele, ô Satanás, sai daqui. Isso daí que você está falando não é bom. Fazia parte do plano da bondade de Deus sobre a terra. Aparentemente, para o corpo natural de Jesus, não era algo bom aquele sofrimento. Mas Jesus sabia que aquilo era bom. Jesus sabia que aquilo era graça, favor, bondade e misericórdia sobre a terra. Algo que eu gosto muito de pensar é que se não tivesse tempestade, os discípulos talvez não teriam conhecido Jesus que acalma a tempestade e que faz o mar se calar. Porque a Bíblia fala que é naquele momento que eles perguntam, nossa, mas quem é esse que até a tempestade e o mar obedecem?
né? Então, às vezes, a gente está só reclamando, está só vendo com olhos sem Jesus, enquanto Jesus quer nos ensinar a enxergar que em meio à tempestade é momento de conhecer o Jesus que acalma a tempestade, que faz o mar se calar, né? Exatamente isso. Eu achei legal você tocar na maturidade, porque quando eu penso em Moisés nesse sentido, eu penso também que ele era maduro, porque é legal a gente analisar isso, Diego, porque ele tem a promessa. A gente sempre vai olhar a promessa como algo de bondade, e é a bondade de Deus. É algo que a gente não merece, nós não merecemos ter promessas e projetos do Senhor para nós, mas isso não nos exclui dela. E ele tinha isso, mas só que ele preferiu a bondade em si mesmo, a essência. A gente fala tanto que a verdade é uma pessoa, que é Cristo, mas a bondade também é uma pessoa. O salmista fala assim, volta-te para mim. Ou seja, o salmista sabia com quem ele estava falando. Ele falou, volta-te para mim, ou seja, volta os seus olhos para mim, me veja. Você que é a bondade, coloca os seus olhos em mim. Dessa maneira eu verei a bondade, porque a bondade está em eu me interagir com você, não só nos seus feitos. Isso é meros fragmentos da bondade que é. Ou seja, é uma pessoa, ele está aqui, está a tempestade, mas a bondade está comigo. A bondade acalmou a tempestade, porque a sua bondade estava no ar. E eu acho interessante olhar isso, da perspectiva da maturidade, porque quando a gente amadurece, os nossos olhos mudam. É o que Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino, ou seja, eu enxergava as coisas como o menino enxerga. Eu enxergava da perspectiva que as coisas que são boas, para mim, são só aquilo que me agrada, aquilo que no momento está me agradando, ou seja, aquilo que me dá um prazer momentâneo, isso é bom. Quando eu deixei para trás as coisas de menino, agora eu penso com a maturidade, como um homem, agora eu vejo que muitas coisas que são prazeres momentâneos, elas não são boas, mas que coisas que me causam dores pequenas durante um processo, na verdade, elas são as coisas realmente boas, que elas vão produzir um fruto lá na frente. Sim. Algo sólido, algo grande, algo agradável. Eu achei legal você citar Moisés, porque uma coisa que tem falado muito comigo nesses dias, assim, Deus ele tem me ministrado muito a respeito dessa parte, é quando Moisés, em Êxodo capítulo 3, ele vai se encontrar com Deus na sarça ardente. Só que a Bíblia diz que ele estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro, né, de Jetro, e daí a Bíblia diz que ele chega e ele sobe a Horebe, que era o monte de Deus, né, e daí lá tudo acontece, o encontro dele com Deus. Só que Horebe, aquela palavra Horebe, significa deserto. Né? Então, o deserto foi o lugar do encontro de Moisés com Deus. O deserto foi onde entrou Moisés ali ferido, né, emocionalmente, o Moisés frustrado com a sua vida, o Moisés com muita debilidade ali, emocional, mas ele saiu dali, o Moisés libertador do povo. Né? Mas isso aconteceu no deserto, isso aconteceu no momento difícil da vida dele. Né? Foi em Horebe, no deserto, que Deus se revelou para ele, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus que ouve o clamor do seu povo e não fica indiferente, que levanta libertador para quê? Para libertar, para levar para uma terra que manda leite e mel. Isso simboliza Jesus também para nós, porque mesmo nesses dias de dificuldade, dias de deserto, né? Talvez na sua casa o deserto não está sendo só a pandemia, talvez o deserto está sendo alguns outros desertos, né? Diante da sua família nesses dias. Mas eu queria te lembrar que nos desertos é tempo de se encontrar com Deus, deixar Ele levantar o libertador, que é Jesus sobre nós, né? Que nos tira do Egito, nos tira dos momentos difíceis para nos transferir para um lugar que manda leite e mel, para um lugar de uma terra nova, de novidade de vida. Então isso é muito legal, Mike, porque foi naquele momento de dificuldade, ali no momento de deserto aparente, que Moisés encontrou a bondade de Deus, né? Moisés ele vê a bondade de Deus lá na frente, mas Deus já estava mostrando sua bondade desde o começo para Moisés, né? Muito antes ainda, né? Quando Joquebede coloca ele no rio, ele vai parar na casa de Faraó, ou seja, rodeado pela bondade de Deus, né? Mas aquele era um momento de perseguição. Ele nasceu no momento da perseguição, onde se a sua mãe não o abandonasse no rio, ele seria morto, né? Ou seja, nós que momento de dificuldade, perseguição, morte, né? Mas tinha bondade. Tinha bondade, tinha graça, tinha favor no meio de tudo aquilo. A diferença é a maneira como que a gente enxerga.
né? Se a gente permitir enxergar com os olhos que Cristo enxerga, isso transforma tudo, né? Eu amo quando Paulo fala que existem lugares celestiais com Cristo para nós nos assentarmos. Por quê? Porque quando nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais, a nossa visão agora é outra, né? É a visão de cima para baixo, né? Eu gosto sempre de pensar que a galinha ela só consegue enxergar o seu pé ali, né? A galinha ela vive ciscando, ela só enxerga aqui. Enquanto agora uma águia não, uma águia ela sobrevoa, né? E daí quando Cristo fala que os que esperam no Senhor renovam suas forças e voam, não fala voa como galinha, fala voa como águia, né? Porque o Senhor renova as nossas forças, mesmo a gente esperando nele. Às vezes parece que não acontece. Esperando nele, às vezes parece que a promessa não vem. Mas lembre-se, toda promessa, toda obediência a Deus, ela é honrada. Deus é um Deus fiel com a nossa obediência, né? E a promessa é que quando a gente entra em obediência, a gente decide pela verdade, pela bondade, pela misericórdia, graça, favor, crer nessas coisas mesmo quando a gente não vê. A gente espera no Senhor até que Ele nos coloque em lugares quando a gente consegue enxergar como uma águia enxerga, que é como Cristo enxerga, uma visão panorâmica, uma visão maior, né? Uma visão ampla. Eu acho legal pensar nisso também no sentido de a diferença entre eu viver na bondade e eu provar a bondade. Se eu provar a bondade, é um mero alívio. Tipo, peguei uma faculdade. Agora, se eu viver na bondade, é um descanso. Eu gosto muito de pensar que o homem foi criado no 6º dia e o 7º dia é do descanso. Porque Deus não criou ninguém para trabalhar. Não entenda o errado sentido que eu estou falando. No sentido de que Deus não criou ninguém para o sofrimento. No sentido de, tipo, o homem tem que suar para tirar o fruto da terra. Não era esse o objetivo original. Deus fala cultive, ou seja, o objetivo original é você provar da bondade de Deus. Você semeia, a terra cuida do resto. Mas o homem, nesse desejo de querer, tipo, realizar as coisas com as suas próprias mãos, acabou escolhendo o que depois Deus fala. Agora você vai tirar o fruto da terra com seu esforço. Ou seja, ele escolheu sair da bondade, um ambiente de presença, para um ambiente onde ele escolhe as coisas. Ou seja, onde ele vai provar pequenas partes de bondade. Sim. Prova uma bondade hoje. Nossa, verdade. Legal, hoje eu vi Deus na minha vida. Passa uma semana depois. Aí a gente vive aquela vida meio de correria, sabe? Aquela correria ruim, de tipo, nossa, eu preciso achar outro lugar para Deus me abençoar. Quando, na verdade, a bênção já está sobre nós. É a sua presença. Aonde eu for com a presença, ali é fértil. Aonde eu for com a presença, a semente ela vai germinar. Tu serás uma bênção, né? Exatamente. Foi o que Deus falou para Abraão. Você é a bênção, né? O lugar que você for vai ser abençoado porque você é a bênção. Sim, porque ele era amigo, caminhava com a bondade. E ele estava saindo para uma terra que ele nem sabia onde era, aparentemente sem recurso nenhum. Sim. Então a bondade de Deus não estava sobre Abraão, não estava sobre Abraão. Sim. Só que ele creu na promessa, né? Exatamente. Por isso que ele é o nosso pai na fé, a Bíblia vai dizer. Eu acho muito legal porque uma passagem que fala muito comigo sobre essa questão que você falou do viver e do só experimentar. É porque quem experimenta, decide só experimentar, vive de experimento. É às vezes, né? Agora, quando eu decido viver, não, é algo diário. Ainda que eu não veja, pela fé eu posso desfrutar, eu posso me mover como quem já é. E eu acho legal porque uma passagem que tem falado muito comigo a respeito dessa diferença é quando fala sobre os 10 leprosos que encontram Jesus. A Bíblia diz que Jesus está no caminho, ele encontra 10 leprosos e a Bíblia diz que 10 eram leprosos e Jesus cura os 10. A Bíblia diz que eles vão embora e a Bíblia diz que o samaritano que foi curado volta, né? A Bíblia não diz que 10 eram samaritanos, a Bíblia diz 10 leprosos, mas a Bíblia diz que um deles era samaritano e que esse samaritano ele volta para agradecer a Jesus, né? E eu acho muito legal essa diferença, porque para começar o samaritano nem podia ter relacionamento com os judeus naquela época, né? Com os hebreus, e Jesus era, né? Desse povo, né? Dessa nação, da nação de Israel. Então Jesus nem podia se relacionar com aquele homem, mas aquele homem não está nem aí para a diferença entre povos, para a diferença entre raças, para a diferença entre classe social. Ele é um ex-leproso, Jesus, um homem sábio, com muito conhecimento, um estudioso da época, né? Mas ele se rende a Jesus e eu acho legal porque 10 foram curados, mas a Bíblia diz que um é curado, só que a palavra de Jesus para ele é outra. A palavra de Jesus para ele depois do segundo encontro é: vai porque a tua fé te salvou, né? 10 foram curados, mas um foi salvo.
Um pôde viver a partir da salvação com Jesus. Um pôde viver com mais encontros com Jesus, né, que foram transformando ainda mais a vida desse leproso. Isso eu acho que é a diferença entre nós nos conformarmos apenas com algumas experiências com Jesus. Sim. Não que a gente não vai ter experiências especiais, vai ter dias que vai ser dias singulares, né? Vão ter dias que vão ser dias singulares que você vai ter experiências que você não tem todo dia. Mas agora viver debaixo da bondade, da graça, do favor, da misericórdia é algo diário. Porque não depende das circunstâncias, depende de nós, pela fé, tomarmos posse e vivermos como quem já é abençoado, favorecido, agraciado e que desfruta dessa misericórdia, dessa graça diária. Amém, amém. E eu creio que isso é um girar de chave na nossa vida. Somos outras pessoas quando a gente entende e vive isso. A gente deixa de ter aquela vida de alívio, como a gente já estava falando, como você falou também. É aquela vida de um dia é pesado, um dia tem alívio. Um dia é ruim, outro dia é bom. Quando a gente vive nisso, a vida é leve e constantemente em crescimento. Eu gosto de pensar de novo em Moisés nesse sentido, quando Moisés fala assim, não me envie se o Senhor não fizer saber quem irá comigo. Porque os olhos de maturidade de Moisés falavam para ele assim, a terra mana leite e mel até no deserto com o Senhor. Aquela terra, ela não é diferente porque ela é simplesmente Canaã ou é Israel. Ela é diferente porque o Senhor colocou algo diferente. Porque o Senhor vai estar lá. Se o Senhor não estiver lá, aquela terra existe outras melhores em qualquer outro canto. Eu ouvi uma vez, eu acho que um teólogo falando que Israel não tem nada de especial no sentido geográfico. Ela está no meio do deserto, é até meio singular o jeito que as coisas florescem lá, por causa de pequenos rios e o mar que tem lá. Então, ou seja, ela não tem nada de diferente a não ser a presença de Deus que um dia resolveu escolher aquele lugar. Então, para mim, os olhos de maturidade de Moisés olhou e falou assim, aonde eu estiver com o Senhor, é bom. Sim, Moisés não entrou na terra prometida, mas ele foi sepultado por Deus. Ele verdade. Pode ter, até a gente pode falar assim, ele perdeu uma parte. Mas eu não lembro de outro cara na Bíblia que a palavra diz que ele abriu a terra e lá foi Deus e colocou o cara. Por quê? Moisés, mesmo com todos os seus defeitos e falhas, ele escolheu falar, Deus, me mostra a sua bondade. Ou seja, Deus, é promessa em qualquer lugar, sendo que eu esteja com o Senhor. Ele ia entrar na terra prometida de outra maneira? Poderia, entraria mais, ele entraria com a bondade de Deus e a terra que mana leite e mel seria um mel muito mais saboroso, um leite muito mais gostoso, umas uvas muito mais saborosas. Porque a bondade estava ali, a bondade não estava no que ele ia provar na terra, mas em quem estava com ele na terra. Essa que é a diferença. Então, verdade. Amém. É isso. Glória a Deus. Já não sei mais o que falar. Glória a Deus. Quero te convidar a orar comigo nesse momento, comigo e com o Diego. Quero te pedir para fechar os olhos nesse momento. Deus, nós queremos ser as pessoas que têm esses olhos de maturidade, esses olhos para perceber que o que é especial é a sua presença, o que é realmente provar a bondade é provar de Cristo, o que é realmente provar da fidelidade, da misericórdia, do fortalecimento, do amor é provar de Cristo. Pai, nos ajuda, no nome de Jesus Cristo, a ser pessoas que provam a Cristo, pessoas que se relacionam com Ele no dia que tudo vai ruim, de que tudo está mal, de que tudo parece estar ruindo, de que a muralha parece que não está caindo, de que a chuva parece não estar vindo, de que o mar não vai abrir. Nós queremos ser pessoas que sentam à mesa com Jesus nesses dias. Mas nós queremos ser pessoas que também permanecem na mesa no dia que a tempestade para, no dia em que o mar, em que o deserto dá água, no dia em que a terra mana leite e mel. Nós queremos ser pessoas que ainda o centro é estar com Jesus, que essas coisas só são saborosas, só são prazerosas por estarmos com Jesus. Nós queremos ser pessoas que têm isso bem definido no nosso coração. Pessoas que têm isso bem definido na nossa mente, pessoas que têm isso bem definido na nossa alma, pessoas que têm isso bem definido na nossa maneira de ver o mundo. Nós queremos ser pessoas que provam dessa metanoia, dessa conversão, dessa mudança de direção sempre, Pai.
Esse é o desejo do nosso Sim, coração. Jesus. Faz isso em nós, baseado em Jesus, baseado no que Ele fez por nós. Nós oramos isso segundo ao que Ele já fez por nós. Não oramos porque nós, simplesmente por existirmos, temos esse direito, mas porque Jesus é o nosso direito. Jesus é a nossa garantia. Jesus é o nosso sim e o amém. Foi o Senhor, Pai, que disse isso. Então nós pedimos isso segundo a Jesus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vamos desfrutar dessa realidade que Jesus já derramou sobre nós, que já está sobre nós. Amém. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco no Momento Devocional. Que Deus te abençoe, que você tenha o melhor final de semana da sua vida até aqui e que você siga debaixo dessa nuvem que é Jesus. Essa nuvem de graça, misericórdia, favor, tudo imerecido, mas que Ele já derramou sobre nós. Tome posse, deixe Ele transformar a sua vida de glória em glória, de fé em fé, a partir dessa verdade que é Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Deus abençoe e até mais. Até mais. Um Tchau, grande tchau. abraço. Beijo no coração.